Uma das alterações trazidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019 foi a necessidade de se identificar em rúbricas contábeis específicas para cada área as receitas e despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservando o caráter contributivo da Previdência Social. Está correta a questão. A apresentação de documentação incompleta constitui motivo para recusa do requerimento de benefício? Errado. Não constitui recusa para o requerimento. É previsto como princípio da Previdência Social, dentre outros, previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. Gabarito correto. É Previdência Social. Não confundir com Seguridade. Por isso é princípio, né? Poder complementar a sua previdência. O regime geral da Previdência Social é uma espécie de seguro cujo objetivo é cobrir o segurado de alguns riscos sociais. No que diz respeito à compensação financeira realizada exclusivamente na contagem recíproca de tempo de contribuição não concomitante utilizado na concessão da aposentadoria, será devida pelo RGPS a compensação financeira em relação aos servidores civis e militares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quanto aos períodos em que tinham garantida apenas a aposentadoria pelo ente federativo e que foram inscritos em regime especial de contribuição para fazer jus aos benefícios de família. A questão está errada. Apesar de não ser entendimento pacífico, a doutrina vem classificando o direito previdenciário como um ramo didaticamente autônomo do direito público ou do direito social. Alternativa correta, realmente. Vem se classificando dessa maneira, um ramo didaticamente autônomo do direito público e do direito social. Correto. A base de cálculo da contribuição equivale à receita auferida nos concursos de prognósticos, sorteios e loterias. Resposta certa. Prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores incapazes e ausentes na forma do Código Civil. Correto. Carla, aposentada por idade, recebe o valor do teto previdenciário e necessita de assistência permanente de outra pessoa. É correto afirmar que poderá ser adicionado 25% em sua aposentadoria em decorrência de aposentada, após ter perdido todos os dedos das mãos, passar a necessitar de assistência permanente de outra pessoa. Errado. Compete ao INSS a emissão de certidão de tempo de contribuição referente ao tempo de contribuição devida por estados, Distrito Federal e municípios ao INSS em razão da extinção de RPPS, com o retorno dos respectivos servidores ao RGPS, desde que não tenha sido compensado com contribuições previdenciárias devidas ao RGPS. Nesse caso, o tempo de serviço não será computado como tempo de contribuição ao RGPS, nem surtirá efeito para fins de contagem recíproca no tempo de contribuição e a apuração do valor da compensação financeira. Gabarito errado. Será computado. Pagamento da pensão excepcional relativa aos já anistiados políticos, que vem sendo efetuado pelo INSS, deverá ser substituído pelo regime de prestação mensal, permanente e continuada, no prazo de 90 dias da notificação do anistiado ou pensionista. Errado. De acordo com a legislação previdenciária, empresa é a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional.
Equiparam-se a empresa, o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço. Dessa forma, caso uma pessoa resolva fazer uma casa de praia de 200 metros quadrados para uso próprio e contratar trabalhadores para essa finalidade, será equiparada à empresa. Correto. O Conselho Nacional de Assistência Social é composto por 18 membros e respectivos suplentes, cujos nomes são indicados pelo ministro da Ação Social responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Gabarito errado. Não é o ministro da Ação Social, é o órgão responsável. Servidores públicos estaduais, distritais e municipais poderão ter direito a se aposentar voluntariamente com observância de tempo de contribuição distinto do previsto para os servidores públicos federais. Correto. Luiz Mário é servidor público federal e foi diagnosticado com grave doença incapacitante. Na hipótese de não ser possível sua readaptação para outra atividade compatível, Luiz será aposentado por incapacidade permanente, hipótese em que deverá se submeter a avaliações periódicas, a fim de verificar a continuidade dessa condição incapacitante. Correto. Os estrangeiros residentes no país são beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, artigo 5º da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais. Está correto. Em relação aos regimes próprios de previdência social e às disposições da Emenda Constitucional número 103 de 2019, julgue os itens a seguir. O descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social pelos Estados, Distrito Federal e municípios não impede a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais. Gabarito errado, impede sim, se descumprir. Considerando a Constituição Federal e a LOAS, no que tange a assistência social como política pública, julgue os seguintes itens. A assistência social, a Política Nacional de Assistência Social e o Serviço Social são sinônimos. Eles se complementam na busca da qualidade de vida das pessoas. Errado. Salário de contribuição e remuneração, como base de cálculo da contribuição previdenciária, se confundem, pois ambos sempre terão os mesmos valores. Gabarito errado. A assistência social possui dentre seus objetivos a garantia de um salário mínimo de benefícios mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com idade igual ou inferior a 65 anos, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Gabarito errado. Porque não é objetivo. Os objetivos são a proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente, e aí vem a redação. O valor não recebido em vida pelo segurado poderá ser pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, desde que tal direito seja reconhecido em inventário ou arrolamento. Gabarito errado. Não precisa ser reconhecido. Empresas e sindicatos poderão realizar o pagamento integral dos benefícios previdenciários devidos a seus beneficiários mediante celebração de contrato com o INSS em que será dispensada a licitação. Correto. Paulo Silva é um empregado qualificado como segurado de baixa renda. Paulo possui um único filho, João Silva, menor de 16 anos de idade, portador de uma deficiência mental severa. Conforme prevê a legislação previdenciária,
Para que um filho de um segurado continue mantendo a condição de dependente após os 21 anos de idade, é imprescindível que a causa da invalidez, deficiência, seja pré-existente à maioridade previdenciária. Correto. O CNAS tem caráter paritário. Metade dos seus membros são representantes governamentais e a outra metade é composta por representantes da sociedade civil, remunerados conforme regulamento a ser emanado pelo poder público. Gabarito da questão errado. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definido na lei complementar. Gabarito da questão correta. A reforma da Previdência de 2019, EC número 103 de 2019, alterou as regras constitucionais permanentes aplicáveis à temática do abono de permanência, passando a definir que o respectivo ente federativo estabelecerá critérios por meio de lei própria para fins de abono de permanência. Gabarito correto. Com relação às mudanças trazidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019 ao regime próprio da Previdência Social, julgue os itens a seguir. A EC número 103 de 2019 trouxe previsão constitucional de proibição de fiscalização e controle externo pela União sobre os regimes próprios de Previdência Social dos Estados, Distrito Federal e municípios. Errado. Os entes subnacionais, estados, Distrito Federal e municípios não podem estabelecer alíquota de contribuição inferior à do RPPS da União, salvo se demonstrada a inexistência de déficit financeiro a ser equacionado. Gabarito errado.